Oi, pessoal, meu nome é Fernanda Esquerdo, eu sou consultora de imigração regulamentada pelo governo canadense, sou CEO da Student Pathways, a empresa de imigração e de estudos mais completas de Calgary, em Alberta. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o Marcelo Andrade. Ele é formado pelo ITA, em Engenharia Mecânica, tem estudos aqui no Canadá e é fundador da empresa Lucalex, uma empresa especializada em internacionalização de empresas aqui no Canadá. Quem quer vir para o Canadá abrir um negócio, a empresa dele é especializada nisso. Então, eu trago aqui o Marcelo Andrade. Eu vou ler aqui o currículo dele, o currículo é grande. Não é tudo. Né? Vou falar um pedacinho. Tá é bom. Que eu sou velho. É a idade. Quando você fica velho, o currículo fica comprido, é isso. Bom, basicamente, o Marcelo ele é formado em Engenharia Mecânica pelo ITA e ele tem uma experiência vasta aí na área de abertura de empresas, né? Então, toda essa questão também de viabilização de negócios aqui no Canadá. Ele é fundador da empresa Lucalex, que está localizada em Toronto, mas também atende todo o Canadá. E, bom, Marcelo, muito obrigada aí por participar dessa live e vamos começar. Perguntinha, né, que eu acho que todo mundo deve perguntar isso para você. Quais são as diferenças para quem quer investir no Brasil e no Canadá? Qual a diferença de abrir uma empresa nesses dois países? O que eu vejo as pessoas sempre se surpreenderem é que é o quão simples as coisas são no Canadá, né? E quanto tudo é muito mais fácil, tem menos barreira burocrática. Por exemplo, no Canadá não existe algumas coisas que no Brasil todo mundo não sabe como seria possível viver sem. Por exemplo, aqui não existe fechamento de câmbio quando você tem que levar dinheiro para fora ou para dentro do país. Não precisa fechar câmbio. Aqui não existe nota fiscal, você não emite nota fiscal. Aqui não existe reconhecimento de firma, não existe cartório, não existe cópia autenticada. Quer dizer, você fala, nossa, existe o quê então nesse país? Quer dizer, então, essa não existência de complicação burocrática faz com que operacionalizar qualquer coisa no Canadá seja infinitamente mais fácil do que operacionalizar qualquer coisa no Brasil. Isso é uma ótima notícia. O problema é que isso gera um mito de que, então se é tão simples operacionalizar, portanto, vai ser mais fácil gerar um negócio. Bom, aí que é a casca de banana que o pessoal escorrega e toma tombo, porque enquanto é mais fácil operacionalizar uma infinidade de coisa, é muito mais difícil gerar efetivamente uma viabilidade comercial. Porque fechar negócio é mais difícil, ter alguém competir é muito mais difícil, conseguir se destacar no mercado é mais difícil. Não é um lugar onde basta ter qualidade e baixo preço, porque isso, se você não tiver isso, você não consegue nem existir como empresa. Então, tem que ter qualidade, baixo preço e ser melhor do que qualquer outro num nicho específico que precisa ser articulado com muito sucesso. E é aí que eu vejo o grande ponto cego de empresário brasileiro quando vem para cá, ou de quem quer vir empreender aqui. Porque no Brasil a gente não pensa muito nisso. No Brasil a gente faz muito a coisa generalista, né? Se a gente é de confiança, faz uma coisa de boa qualidade com bom preço, o mercado está aí, tem 200 milhões de pessoas, né? E tem aquela coisa, meu amigo vai te apresentar, aí você já entra naquela, né? Então é muito mais por essa questão, né, Marcelo? E abrir uma empresa realmente aqui no Canadá, em 24 horas você abre a empresa, mas a questão eu acho que e aí? E depois, né? E, Marcelo, me diz uma coisa, em termos de investir aí numa empresa, né? Existe algum nicho específico que você diria, ok, esse nicho é mais simples ou não existe isso? Como que funciona a questão para você identificar onde abrir uma empresa, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Não, ótima pergunta. Eu acho que o nicho onde qualquer pessoa deve investir é aquele nicho que a pessoa entende, né? Eu acho que não existe milagre, não existe, assim, você deve ouvir, Fernanda, no teu trabalho, outros mitos que são, ouvi dizer que o Canadá está precisando de engenheiro, então está aqui meu currículo, quem que vai me contratar? Não é assim que funciona, assim. O Canadá não está precisando de capital de investidor, né? O Canadá precisa de gente, porque, como a gente estava conversando, no Canadá morre mais gente do que nasce todo ano. Então, o Canadá precisa trazer imigrante para cá
e tem toda essa metodologia, essa filtragem bastante rigorosa para trazer para cá gente que vai contribuir para a economia. Esse que é o fato, a pessoa pensa assim, o Canadá quer gente, calma, eles querem determinados tipos de pessoas. Que tipo de pessoa? Pessoa que vai trabalhar, que vai contribuir com a mão de obra, que vai trazer alguma coisa diferente, que vai investir, né? Então, são esses pontos que a gente precisa pensar. Então, isso, quando a gente fala que tipo de negócio que você vai investir, eu diria o seguinte, não existe nada esperando o investidor para poder a coisa funcionar, porque dinheiro no Canadá tem bastante investidor no Canadá. Então, parece uma coisa até óbvia, mas assim, o meu conselho é invistam no que vocês entenderem, né? Entendam o modelo de negócio, né? Não investe num PowerPoint, legal. Investe em alguma coisa que está com alguma atração, que está mostrando alguma viabilidade, que já teve alguém que mostrou interesse em comprar aquilo. Investe para crescer, não investe, né, para gerar algum resultado do zero, né? Do nada. Exato. Então, é exatamente isso que o programa de Alberta, que a gente estava até conversando, é um dos pontos importantes. Quando a gente fala da via de investimento, para investidores, perdão, aqui na província de Alberta, um dos pontos que a província vai considerar é o quê? A sua capacidade de gerar empregos, a sua capacidade de realmente investir em algo que vai deslanchar, que vai trazer algum benefício para a província ou para alguma região em particular. Então, eu acho que essa questão de eu tenho que abrir uma empresa, não é bem por aí. Você tem que realmente ver se ela vai ser viável ou não. Isso leva tempo, né, Marcelo? Quanto tempo, mais ou menos, uma pessoa leva para começar a sentir que a empresa está indo por um caminho legal, assim, que está deslanchando? Você tem uma... Tenho. Aí eu tenho que quebrar a resposta em dois caminhos diferentes. Então, você tem, vamos dizer, a startup no Canadá, vamos dizer, alguém que está trazendo uma empresa para cá do zero, por estar criando uma empresa no zero. Para ser sincero, assim, eu rarissimamente vi qualquer coisa começar a girar antes de 12 meses. E por algum milagre interessante, toda empresa brasileira com quem eu conversei, parece que eles se combinam, sabe? E todo mundo acredita que vai gerar algum negócio no 7º mês. Todo mundo se dá 6 meses de folga e fala, não, eu entendo que é difícil começar num lugar novo, os primeiros 6 meses não vai gerar nada. Mas no 7º você vê lá os númerozinhos começar a aparecer. Eu nunca vi isso. Eu vejo acontecer de verdade, é muito mais provável começar a gerar algum resultadinho com 12 e alguma coisa um pouco mais significativa com 18 meses, e dali para frente. E isso se for uma coisa que funciona, né? Agora, se eu entendi direito, esse novo programa de Alberta, ele vai além disso. Você pode investir numa empresa que já existe. Você pode chegar e comprar 30%, 35% numa pizzaria que existe lá há 30 anos, né? Ou uma empresa local que já existe, né? Existem algumas áreas, obviamente, que o governo não quer que as pessoas invistam, mas você pode sim fazer parceria com algumas empresas que já estão em andamento aqui, sendo que o seu sócio ele precisa ser residente permanente ou canadense. Então, isso é uma questão também para se considerar, porque pegar alguma coisa que já está rodando é mais interessante, né? E daí o que precisa ter cuidado é o seguinte, por que esse sócio está escolhendo você, que acabou de chegar no país como sócio, e não pegou alguém que foi colega de colegial dele, que tem dinheiro e que podia estar investindo? Então, tem que ficar esperto. O que eu alertaria, que eu já vi acontecer, é o seguinte, né? As pessoas têm que prestar muita atenção nos detalhes do programa. Tem uma frase que a gente fala aqui que é "The devil is in the details", né? O demônio está nos detalhes. Exato. Porque um programa desse, legal, você consegue o teu visto rápido saindo do college, porque você investiu 30 e poucos por cento numa empresa, mas precisa saber como que isso vai ser monitorado, como que vai ser o compliance disso. Quer dizer, o pessoal vai exigir que depois de 12 meses você comprove o plano de negócios que você tinha dito, para daí eles emitirem a residência permanente, porque se isso for acontecer, não é só, legal, olha, consegui investir, você investiu dinheiro, se o plano de negócio não parava de pé. Até pela questão que tem que ser interessante para a província. Se não for interessante, aí realmente não vale a pena, né, manter esse cara aqui, né? Isso, e o interessante para a província, essas coisas mudam, né? Mudam. Às vezes pode ser o que você está fazendo? Você está gerando tecnologia, uma propriedade intelectual, ou você está criando emprego, está contratando X pessoas no mínimo, né?
Então, é bom ler as entrelinhas, né? Por isso que eu acho que é importante também sempre analisar o perfil, porque que nem a gente estava comentando, isso daí é muito dinâmico, né? Os processos, eles abrem e fecham conforme a necessidade. Então, por exemplo, agora Ontário fechou os processos porque já atingiu a capacidade lá do OIMP em algumas categorias. Então, mesma coisa as províncias de Alberta, Manitoba e por aí vai. Então, é importante estar sempre por dentro desses detalhes aí, né? O cachorro quis participar da conversa aqui. Ah, tá ótimo. Quem sabe abrir um pet shop é um sinal para quem está assistindo. É o mundo do Zoom, né? Do trabalhar de casa. O mundo Mas tá ótimo. E uma coisa que eu queria te perguntar por exemplo, o que a sua empresa, né, a Lucalex, ela pode oferecer para quem quer empreender no Canadá? Quem já colocou na cabeça, não, essa é a minha ideia, é o meu objetivo aqui. Uhum. A gente vai procurar entender se o negócio faz sentido. Quer dizer, o que a Lucalex tem para oferecer não é, de novo, nenhuma varinha de condão, nenhum milagre. O que a gente tem é 21 anos morando no Canadá, e no meu caso, tem uma equipe aqui de 8 pessoas trabalhando comigo, e o nosso trabalho é ir conversar com pessoas específicas no setor que entendem daquele setor muito melhor do que eu entendo, mas a grande vantagem nossa é que a gente consegue interpretar o que a gente está conversando, a gente consegue captar nuance rapidamente, a gente consegue chegar naqueles experts rapidamente para entender se aquilo faz sentido ou não, né? Quer dizer, então o que a gente faz... Porque também nos negócios... Desculpa, fala. Pode falar. Não? Porque, assim, semana passada nós tivemos uma recruiter, e no mundo do empregado é importante o networking. E pelo que eu vejo aqui, no mundo do empreendedor também é importante, né, Marcelo? Com certeza, né? Não, com certeza. O Canadá é caipira, né, que eu brinco, né? O Canadá é um lugar pequeno, tem menos gente no Canadá do que no estado de São Paulo. Todo mundo conhece todo mundo de uma certa forma. A confiança, né, com quem você está lidando é muito importante, mas isso não deve ser nunca confundido com bairrismo, preconceito, não é isso. É que o pessoal quer confiar antes de sair fazendo o negócio, né? Então, claro, você tem que saber confiar, construir a confiança nos termos deles, e a confiança no Canadá geralmente vem por uma especialização técnica e uma profundidade de conhecimento, ao invés de ser aquele conhecimento tão generalista, né? Então, o que a gente faz, né, que você me perguntou, na Lucalex, basicamente são duas coisas, tá? Assim, eu posso falar aqui por 10 horas sobre o que a Lucalex faz, mas, na verdade, é muito simples, são duas coisas. A gente encurta a curva de aprendizado, quer dizer, coisa que, assim, vocês lidam com gente inteligente, o cara que quer vir para cá empreender, é gente inteligente, gente preparada, gente que sabe fazer as coisas. Mas demora para a pessoa digerir as informações, entender os novos ambientes e tal, e tem coisa desconhecida, tem coisa que está no ponto cego. Então, o que a gente faz? A gente comprime essa linha do tempo no aprendizado. As pessoas entendem as coisas mais rápido. E a outra coisa que a gente faz, porque outra coisa que acontece é que a pessoa tem muita opção. Putz, mas eu vou investir nesse negócio ou naquele negócio, ou naquele outro. Eu posso abrir a empresa desse jeito ou desse outro jeito. Quer dizer, tem N opções. A gente ajuda também a dissipar essas incertezas e focar no que tem maior probabilidade de sucesso. Vocês ajudam, por exemplo, se a empresa, obviamente, vai precisar de uma licença ou alguma autorização para poder atuar, vocês checam essa questão também? Sim, mas eu já adianto que isso aí é uma coisa tão tranquila, né? Porque, assim, não é por acidente que o Brasil é um dos únicos países do mundo que existe despachante, né? Aquela figura de alguém que vai lidar com a burocracia para você, porque você sozinho não consegue entender a burocracia, isso é uma figura que aqui fora não tem. Quer dizer, aqui, quem faz dever de casa, quem senta, vai para o computador, sabe inglês e dedica o tempo, consegue levantar essas informações todas. O problema é que você não tem 36 horas do teu dia, você também está ocupado com outras coisas. Então, a gente ajuda nisso, a gente alavanca o recurso mais. Mas, assim, a gente não tem nenhum jeitinho milagroso de que vem falar com a gente que a licença com a gente sai mais rápido. Vem falar com a gente que o programa de incentivo com o governo e daí sai. Não, são coisas que, se a pessoa for atrás, por exemplo, programa de incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Tem mais de 1000. Literalmente, são mais de 1000 programas. Quer dizer, como saber qual que é o mais adequado para qual projeto, para qual ponto na vida da empresa, aí que é a arte, aí que é o problema. E daí, claro, nós não podemos não ter essa expertise, mas nós sabemos onde ir buscar informação.
Uhum. E tem uma questão assim também, Marcelo, se a pessoa quiser começar do Brasil esse processo, vamos supor que ela vem aqui para o Canadá, enfim, vai vir estudar ou trabalhar, o que seja, mas já quer começar a trabalhar nessa questão. É possível fazer esse processo, começar lá do Brasil? Diria Uhum, que não só é possível, como é altamente recomendável, uhum, porque você tem um problema sério. A partir do momento que você pisou aqui, teu custo de vida quadruplicou, só pela moeda. uhum, Então já fica mais caro estar aqui. E segundo, que você tem uma pressão, e daí você vem para cá com aquela pressão de timing, né? E muitas vezes uhum, você está no Brasil e geralmente as pessoas ainda têm uma outra atividade que elas estão fazendo, ou a empresa tem outros clientes, então é uhum, possível e recomendável você fazer esse trabalho de base, eu diria o seguinte, faz a terraplanagem do terreno antes, enquanto você não uhum, está aqui, daí chega só para construir a casa, quando já está pronto o alicerce, né? uhum, Porque você chega, aí entra um problema de novo de cultura, aquilo que eu estava falando de pensar do lado operacional versus lado de venda, né? uhum. Empresário no Brasil costuma ter uma autoconfiança muito grande, e isso é fantástico, porque precisa ter autoconfiança. Agora, o problema é quando a autoconfiança não é justificada e não se baseia em fatos reais. A analogia que eu brinco aqui de vez em quando é o seguinte, muito empresário que eu falo acha que toda bola que vier para ele na entrada na área, ele vai matar no peito e chutar no ângulo. Você Uhum, sabe como que é a realidade do Canadá, né, Fernanda? Que uhum, está uhum, muito longe de ser assim que as coisas acontecem. Quer dizer, então, assim, até por isso, por que eu estou falando disso nesse momento, dessa pergunta tua? Porque tem gente que acha que não, é só chegar lá. Eu chego lá, abro a empresa, alugo o escritório, em 6 meses eu estou fazendo negócio. Eu já vi muita gente voltando para o Brasil depois de ter perdido um caminhão de dinheiro depois de 18 meses e nada ter acontecido aqui. E dói no coração a gente ver isso acontecendo. uhum, Então, com certeza. não só é possível fazer enquanto está no Brasil, como eu acredito que é o que é mais prudente. Até porque você sabendo exatamente qual vai ser o tempo que você vai ter que esperar, por exemplo, para ter uma licença ou para conseguir aí, né, tudo que você. Eu sei que é rápido, você falou que a burocracia aqui é rápida, mas sei lá, para você, o tempo que você vai ter que fazer cada coisa, você pode colocar no seu cronograma e se preparar, né? Porque não é só chegar aqui e amanhã tá vendendo, como você falou, tem um tempo, né? Então a pessoa também pode se preparar financeiramente, enfim, com todas essas questões aí, né? Isso daí É, é bom. é. Não, mas eu acho bem legal isso, porque tanto questão também de imigração, né? Você entender para onde você vai, né? E fazer esse trabalho conjunto. Se você tem a ideia de migrar, né? E também investir, é legal você ter aí essas duas vias, né? Para você também ver onde que vai ser mais interessante em termos de imigração no futuro, né? Eu tenho. É, Pode falar. precisa ser muito coordenado todo o trabalho precisa ser feito em conjunto, quer dizer, você não pode tratar a imigração separado do plano de negócio, Não, separado da abertura da empresa, da parte burocrática, porque uma coisa meio que alimenta a outra, entendeu? com Então, se você certeza. vai longe demais num caminho, depois para voltar e desfazer o outro, eu lembro uma vez, você que dá assessoria de imigração, teve um cliente nosso uma vez que tinha, eu não sei o que era, eu acho que eles tinham vários cachorros e eles precisavam de uma casa grande. Aí apareceu uma casa disponível para alugar, eles aproveitaram e alugaram a casa, abriram conta em banco, vieram para cá, fizeram tudo isso. Mas o papelado de imigração ainda estava. A advogada de imigração, quando ficou sabendo disso, quase teve um infarto, que falou, meu Deus, você está gerando evidência de que a tua intenção aqui não era Uhum, temporária. Se o governo puxa essa ficha uhum. corrida, você está em trouble, vai ser, entendeu? Então é importante fazer essas coisas coordenadas. Não, Exato. a gente, às vezes, no Brasil tem muito aquele hábito, você atira primeiro e depois mira, né? Não, Eu no tenho muita Canadá, vamos gente, às vezes, preparar. que fala, onde eu vou fazer compra, onde eu vou morar, e não sabe nem se vai conseguir o visto de estudo para poder estudar aqui. É, é, Então, assim, eu acho que é importante, sim, essas etapas, mas é importante primeiro você entender se é viável o seu processo, seu é, projeto, né? é. Para você não perder tempo, né? Uhum. Porque uma coisa, Fernanda, que aí a gente tem que pensar por 2 segundos numa coisa. O Brasil, tá? Desde que eu me conheço por gente, eu fiz 50 anos semana passada, tá? Faz tempo. Parabéns, Obrigado. Marcelo. O Brasil, as coisas mudam muito e mudam É. rápido. Então, o que isso gera é que a maioria das pessoas, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, como empresário, Uhum. você foi treinado pelo ambiente onde você cresceu a não planejar. Planejar não vale a pena. Por quê? Para que eu vou planejar quando o plano estiver pronto, mudou tudo?
ou eu faço plano e daí a coisa muda. Então, as pessoas aprenderam a correr atrás de oportunidade rapidamente, fazer o mais rápido possível. Por quê? Porque você não sabe até quando que vai durar aquilo. Então, o brasileiro é muito rápido, muito flexível. Isso é uma característica fantástica nos negócios que vai ser útil aqui também. Agora, o problema é que, como você não aprendeu a planejar, não aprendeu a dar valor para o planejamento, aí você olha para essas coisas que acha que é bobagem. Ah, que business plan, nada. Não, eu vou para lá, depois eu dou um jeito. E daí é quando começa a dar problema no Canadá, porque o Canadá, a inflação aqui é 2,5%, mais ou menos 1%, faz 60 anos. Entendeu? Exato. Então, assim, aqui é tudo muito estável o tempo inteiro. Né? Até o Covid, que aconteceu agora, coisa terrível, que o governo fez, rapidamente entrou, jogou dinheiro na mão de todo mundo, quer dizer, não está tendo convulsão social e tal, está tudo bem, né, relativamente. Enfim, só queria fechar as paredes. Não, eu acho legal isso daí você colocar, porque realmente o governo, né, deu bastante suporte e a gente aqui tem uma estabilidade econômica e política muito grande que, infelizmente, no Brasil não é a realidade, né? E planejar, eu acho que vai fazer uma diferença muito grande aí no plano de quem estiver assistindo a gente. Bom, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a plateia, quem estiver assistindo, que puder responder aqui. Pessoal, vocês tem alguém aqui pensando em investir? Não sei se tem alguém. Coloca aí, eu tenho interesse, né? Para a gente ter uma ideia aí, se vocês estão aí assistindo a gente com essa finalidade. Outra coisa que eu recebi aqui uma pergunta de uma cliente minha que vai investir aqui em Alberta, quer investir, na verdade, e a perguntinha dela foi: serviços de consultoria ambiental, Marcelo, vocês poderiam comentar alguma coisa a respeito desse segmento? Sim, eu acho sim. Eu não sou especialista na área, mas serviço de consultoria ambiental existe muito, e existe muita demanda, e isso é uma área que vai crescer demais, sem dúvida, porque o Canadá leva a sério o meio ambiente, muito a sério. Agora, serviço de consultoria, tem muita gente que presta. E como todo mundo que é da área de serviço sabe o seguinte, serviço é muito na base do relacionamento. Quando você tem um produto, você não precisa ter relacionamento com quem. Se o teu produto for espetacular, você vende e pronto. Agora, o serviço é uma coisa da confiança. Estão contratando você, porque sabe que você vai entender. Então, você conseguir trazer uma empresa de serviço de consultoria ambiental e se integrar aqui, gerar confiança ao ponto que vão contratar você para fazer o serviço de consultoria ambiental, é o desafio. Agora, você entrar com um investidor numa empresa de serviço de consultoria ambiental pode funcionar. O risco dessa estratégia é que, geralmente, o serviço de consultoria, as pessoas contratam a personalidade do indivíduo que está na cabeça. Então, você entra e investe numa empresa de consultoria ambiental, se aquele consultor ambiental, daqui a 2 anos, resolver te vender o resto da empresa, beleza, você fica feliz, só que ele vai, abre uma outra empresa e pega todos os clientes, porque, no fim da história, as pessoas gostavam de lidar com aquele indivíduo. Porque o serviço de consultoria, raramente, a não ser que você comece a entrar numa produtização do serviço que você presta. Eu presto esse serviço, mas eu tenho o melhor software possível de controle disso, de controle daquilo, dashboard. Aí, então, assim, se for um serviço que tem um componente mais de produtização, ele é uma empresa, a empresa de consultoria ambiental é uma empresa mais estável um pouco. Se for puramente a consultoria e você está contratando um cérebro de umas pessoas especificamente, se essa pessoa sair, você perde o teu cliente. Bem interessante. Isso eu acho que serve para qualquer tipo de consultoria aí, em vários segmentos, né? Sim. Bom, Marcelo, eu acho que é isso. Quem está assistindo a gente, aqui tem uma pergunta aqui que a gente recebeu aqui. Quais são as regras, né, para a questão de como empreender em Alberta? Eu vou convidá-los a assistir o vídeo que nós postamos essa semana. A Carol vai colocar o link para vocês aí nos comentários, onde eu falo sobre as regras do programa, o que você vai precisar para você ter o mínimo, né? Como o Marcelo falou, não é só, né, vir investir, mas ter o mínimo para você pensar em talvez se aprofundar no tópico aí e seguir para essa via. Marcelo, algum recado especial para os nossos futuros investidores aqui do Brasil, no Canadá? Eu tenho uma mensagem pessoal, que é o seguinte, né? Eu mudei para o Canadá no milênio passado, vim para cá em 1999, com 28 anos de idade, só eu e a esposa, recém-casados, sem filhos, temos agora um filho de 18 anos, um de quase 16.
O que eu faço é o seguinte, foi uma das duas melhores decisões que eu tomei na minha vida. Um foi a esposa que eu escolhi, eu tenho que falar isso, porque ela vai ver o replay depois. Mas ter mudado para o Canadá. Eu acho assim, quem está pensando em mudar para o Canadá e está hesitando, mas não sei se vale a pena. É assim, aqui, Fernanda, a gente sabe disso, não é um lugar para você ficar milionário. Que quanto mais dinheiro você fizer, mais imposto você vai pagar e tudo isso, não sei o quê. Agora é um lugar onde a qualidade de vida é espetacular. É espetacular. Quer dizer, a segurança que você sente, os valores da sociedade, o jeito que se privilegia inteligência como valor agregado de geração de riqueza, o equilíbrio que existe entre economia de livre mercado e consciência social de proteger os mais vulneráveis e dar as mesmas condições para todo mundo. Quer dizer, essas coisas são fantásticas. São fantásticas. Eu acho assim, eu sou super feliz de ter vindo para o Canadá. Assim, não saio daqui quando aposentar. O clima é ruim? Mas é legal também porque tem a variação das cores das estações. Você aprende a viver com todos os climas. Eu acho assim, para quem está pensando em vir para o Canadá, de coração, vocês estão na direção certa. O Canadá é fantástico, na minha opinião. Acho que tem pontos aí que a gente acaba perdendo, digamos, mas muitos que a gente acaba ganhando pela qualidade de vida e segurança. Aqui tem uma perguntinha, só para a gente fechar, que a gente já está nos últimos minutinhos. Está perguntando se o portfólio da empresa no Brasil conta também na hora de investir aqui no Canadá. Mercado na área de design de interiores, reforma, você tem alguma ideia sobre isso, bem geral? Em Alberta eu não tenho específico, porque Alberta é bem longe de onde eu estou, mas eu desconfio que é parecido com o que aconteceu em Ontário. Então a primeira pergunta é a seguinte: não, infelizmente o portfólio que você tem no Brasil, ou o currículo que você tem no Brasil, você pode ter o seu diretor, vice-presidente da empresa grande. Infelizmente, não vai servir aqui. E isso também não vai servir para a empresa. Teus clientes no Brasil podem ser, como eu brinco às vezes, Gerdau, Lojas Renner e Bradesco. Quando chegar aqui, ninguém sabe quem são nenhum. Isso pior, se teu cliente no Brasil for Walmart, o cara aqui ainda vai achar, mas só te contratou lá porque você é um cara local de lá e precisava de uma solução específica do lugar. Quer dizer, a experiência no Brasil, seja pessoa física, seja PJ, não se traduz, infelizmente, para o Canadá. Tá? Esse é o curto e grosso a resposta. A área de... Desculpa, não, legal, sua colocação, pode falar. Não, e a questão de reforma, design de interiores, o que aconteceu é o seguinte, é uma área muito forte, eu sei que no Brasil o pessoal assiste muito na TV a cabo aqueles programas de reforma, os irmãos que fazem as reformas nas casas, uma quantidade imensa disso acontece no Canadá, o canadense vive muito em torno da casa. Agora, na pandemia, a área... É até engraçado. As áreas que mais bombaram aqui, tem 3 áreas. A área de e-commerce, a área de reforma de casas e advogado de divórcio. Foram as 3 coisas que mais cresceram durante a pandemia aqui no Canadá. E eu falo por experiência, que nós fizemos reforma na nossa casa, nesse período agora de julho a agosto. Porque, então, as pessoas iam gastar com férias, iam gastar com isso. Quer dizer, quem teve a sorte, a felicidade de não trabalhar num setor que foi dizimado pela pandemia, por exemplo, hotelaria, academia, coisa difícil, assim, que realmente o distanciamento social causou problema, quem manteve tua receita redirecionou o gasto para casa, para gastar dinheiro na casa. É um mercado bem aquecido, assim, né? Reforma, eu tenho até uma conhecida que tem empresa e realmente é um mercado legal. Último, para fechar, 1 minuto, mercado de fotografia, alguma coisa para falar? Essa perguntinha aqui dos nossos telespectadores. Eu não sei em detalhe, o pouco que eu sei é o seguinte, o Canadá é muito forte em produção de cinema, de televisão, né? Então, esse mercado artístico todo é muito forte. O mercado de fotografia, eu sei que também pode ser uma questão mais industrial, você pode estar falando de fotografia aérea de lavoura para poder fazer uma análise por machine learning. O povo agora resolveu entrar nisso, tá reclamando que eu passamos do horário. Bom, enfim. Quem tiver mais dúvida, quiser contactar a Lucalex, o Marcelo, né, infelizmente tem um compromisso aí, mas vocês podem deixar
as dúvidas aí, a gente repassa para o Marcelo, e eu agradeço mais uma vez a participação do Marcelo nessa live. Espero que vocês tenham aproveitado com as informações que nós passamos e vamos ficar aí para a próxima. Muito obrigada, Marcelo, boa noite. Obrigado você, Fernanda, obrigado a todo mundo, e mantenham a fé, venham para cá mesmo, porque é ótimo. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos. Não esqueçam de curtir esse vídeo, seguir o nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Sempre a gente traz um vídeo aí que vai ajudar você no seu plano Canadá. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.